Brasil, o país das oportunidades. País moderno, democrático e estável, dono de um território extenso, de uma cultura rica, de um futuro brilhante e, principalmente, um presente repleto de otimismo. Uma nação em crescimento forte e constante. E a indústria farmacêutica cresce junto com o Brasil. O Laboratório Teuto, maior complexo farmacêutico da América Latina e a marca mais lembrada do segmento entre os brasileiros, acompanha um momento econômico favorável no país, crescendo excepcionalmente e continuamente nos últimos anos. Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha o tombo dos quadris que ela sabe dar. Atualmente, o Teuto possui mais de 200 novos produtos em desenvolvimento a serem lançados nos próximos 3 anos. Em 2010, com mais de 60 anos de confiança do consumidor, o Teuto foi reconhecido de uma forma especial. A Pfizer, maior laboratório farmacêutico do mundo, adquiriu 40% do Teuto, dando início a uma parceria que mudará a indústria farmacêutica do Brasil, aumentando a qualidade de vida e alcançando cada vez mais brasileiros de todas as classes. Feliz, também um pouco de uma raça que não tem medo de fumar. Teuto e Pfizer, trabalhando juntos para um mundo mais saudável. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Bom dia! Você é uma daquelas pessoas que morrem de medo de ir ao dentista? Nosso programa de hoje vai tirar suas principais dúvidas sobre saúde bucal sem sair de casa. E a gente vai conversar com uma super equipe de odontologistas para saber como manter os dentes e gengivas saudáveis, os principais problemas que podem acontecer na nossa boca, formas de combater o bruxismo, como são e como funcionam os aparelhos ortodônticos e tudo o que você precisa saber para optar pelo clareamento de dentes. Eu volto em um instante, não saia daí. A tosse do inverno pegou você? Melagrião nela. Contra a tosse o ano inteiro, Melagrião, bom por natureza. Olá, o tema de hoje é saúde bucal. E o Pílulas de Saúde foi conversar com especialistas que vão dar uma aula sobre esse assunto. E esse nosso primeiro quadro é um guia básico para manter a saúde dos seus dentes, boca e gengiva. O que é a placa bacteriana e como ela acontece? A placa bacteriana é o biofilme que é formado pela própria saliva, rica em bactérias tanto boas quanto ruins, e ela, através de uma ligação iônica com os resíduos alimentares que a gente não conseguiu remover direito ou ainda não teve tempo de remover após as alimentações. E aí ela forma essa massinha esbranquiçada que é a placa bacteriana. Como evitar a placa bacteriana? Para evitar é simples, a escovação mecânica, a remoção mecânica é o suficiente para remover e para evitar. O segredo maior é a técnica adequada para conseguir removê-la. O que é o tártaro? Tártaro é essa placa bacteriana que ficou um período mais longo sobre a superfície e ela, banhada pela saliva, que é rica em cálcio, vai endurecendo. O que é a cárie? Quando essa doença cárie acontece é porque essa placa bacteriana ficou sobre a superfície do dente um longo período e não foi removida. Antes dela virar o tártaro, o cálculo, ela conseguiu desmineralizar a superfície do dente, permear esse dente e ela vai amolecendo essa superfície. Uma vez que começa a amolecer, a cavitar o dente, a gente chama de doença cárie. Então ela contamina essa superfície, amolece, desmineraliza essa superfície. Para removê-la, tem que procurar o seu dentista, seu profissional, para fazer essa remoção
seja ela química ou mecânica, tá? E restaurar o dente após essa remoção para que não penetre novamente a cárie nessa superfície. Algumas pessoas são mais suscetíveis que outras a problemas dentários? Sim, algumas pessoas possuem um tipo de bactéria presente na boca, de flora, mais cariogênica do que outras, tipo de escovação mais eficaz do que outras e um dente mais permeável ou não. Então tudo isso é de indivíduo para indivíduo. Então assim, se a pessoa tem uma escovação mais técnica, mais eficaz, consegue remover melhor. Mas também, se ela tem uma bactéria muito agressiva presente na boca, por melhor que seja essa escovação, o dia que ela falhou é o suficiente para começar a aumentar essa colonização de bactérias. Então ela tem que sempre caprichar para não deixar que venha a doença cárie acometer o dente. Quais os principais problemas que podem acometer a gengiva? Existem vários. Dentre eles, os mais comuns são as gengivites e periodontites. A gengivite é uma inflamação inicial da gengiva. Ela começa a ficar avermelhada, inchada. Em algumas situações, você nota o sangramento na escovação, ou até mesmo quando vai morder um alimento, exemplo, uma maçã, aí você consegue notar. Isso é um tipo de gengivite, tá? É a inicial. Quando isso começa a ficar um pouco mais crônico, essa gengivite evolui e se transforma numa periodontite, quando ela começa a destruir osso. Para o paciente, às vezes ele não nota ao se observar no espelho, porque elas apresentam bolsas periodontais, que daí o profissional vai conseguir perceber esse espaço entre dente e gengiva aumentar, se aprofundar. Então a gente tem um parâmetro de uns 3 milímetros sem sangramento, que a gente classifica que é saudável. A partir disso, o que começa a se aprofundar, a gente já classifica como doença periodontal. O que é a halitose? Por que ela acontece? A litose, quando provém da boca, pode ser classificada por má higienização, inclusive da língua, por periodontites, as doenças gengivais. E em algumas situações ela não provém da boca, ela pode vir de uma estomatite, de uma diabetes. Então a gente consegue, através da litose, perceber se às vezes o paciente é um diabético, se é uma doença periodontal, porque são diferentes as características desse hálito. Então um diabético, por exemplo, tem um hálito cetônico. A gente consegue diferenciar um pouquinho essa halitose. Para tratá-la é a escovação, se ela for proveniente da boca. E se for no caso de uma doença periodontal, fazer a raspagem, a limpeza profissional. Como deve ser a higiene bucal diária? O uso do fio dental adequadamente, que envolva todo o dente, abrace o dente e começa a escovação na escolha da escova. Pequena, cabeça pequena a gente fala, então a gente fala mais ou menos um tamanho 30, tá? Cerdas todas paralelas numa mesma altura, tá? E macia. Esse é o primeiro requisito para uma boa escovação. A inclinação que comentamos, um ângulo de 45 graus, então não é nem perpendicular, nem paralelo. É um pouquinho inclinado. Como se quisesse escovar esse contorno entre dente e gengiva. Fazendo ou movimentos vibratórios, suaves, sem força, ou uma leve bolinha. Uns 30 movimentos em cada dente. E seguir uma sequência, onde começar, onde terminar, usar o fio dental, escovar a língua e bochechar e cuspir é o suficiente. Como usar o fio dental? Eu brinco que é similar quando a gente enxuga as costas com uma toalha. Então a gente abraça com a toalha e esfrega as costas. Então a gente vai abraçar o dente, formar um C, tá? Envolve esse dente, desliza ele sobre a superfície do dente, vai para o outro dente e depois desliza ele para sair, não puxa ele de volta. Porque naquele espacinho onde o dente está encostadinho um no outro, quando a gente volta com ele, o alimento ou o resíduo pode impactar ali de novo. Não sai totalmente, vai sair parte, mas não sai totalmente. Então, para a gente ter um controle melhor, o ideal é deslizar o fio para removê-lo. Com que frequência devemos escovar os dentes? No mínimo 3 vezes, mas o ideal é que a gente escove ao acordar, após as refeições e antes de dormir. O mínimo 3 vezes ao dia. O fio dental,
Se pudesse, em todas as escovações é o ideal. A gente sabe, hoje em dia, todo mundo corrido, muita coisa. Então, assim, no mínimo, uma das escovações tem que apresentar o uso do fio dental adequadamente. Não vale passar só para tirar aquela carninha que impactou. Tem que ser em todos os dentes adequadamente, no mínimo uma. Aparelhos ortodônticos. O que você sabe sobre eles? Depois desse bate-papo, você vai saber muito mais. Qual é a história do aparelho ortodôntico? Alguns arqueólogos eles acharam algumas múmias, idades antes de Cristo, com bandas, que são anéis de metais em volta dos dentes e com fios de ouro passando por elas. E um pouquinho mais, 400 antes de Cristo, mais ou menos, Hipócrates também já tinha definido que poderia promover movimentações com fios de ouro através da dentição. Ou seja, a busca da estética já era uma busca ali efetiva desde nessa época. Por volta de 1950 apareceram as radiografias, onde elas vieram ajudar muito nos diagnósticos. Mas ainda assim tinham que se bandar todos os dentes, era um trabalho muito árduo, tanto para o paciente quanto para o ortodontista. Por volta de 1970, isso aumentou, evoluiu com os prognósticos, com o planejamento. Apareceu um cientista chamado Ricketts que começou a promover as previsões de crescimento. Na década de 80 para cá, nós temos agora os fios estéticos, fios mais brancos da cor dos dentes, brackets de porcelana, brackets colados pelo lado interno dos dentes, os alinhadores invisíveis, né? E diversos outros dispositivos que tornaram a ortodontia um pouco mais fácil, um pouco mais agradável, e a busca pela estética também. Para que servem os aparelhos ortodônticos? O aparelho ortodôntico, ele trata tanto de partes estéticas quanto de funcionais, respeitando o grau de severidade de cada uma. Contudo, a maior parte dos problemas estéticos vem acompanhado de algum problema funcional, e o aparelho ortodôntico trata dos dois. Em pequenos casos, nós temos alguns problemas apenas estéticos, que podem também ser resolvidos com aparelhos ortodônticos, em uma menor escala, mas ambos são muito interligados. Quais as estratégias para tratar as mordidas incorretas? Há muitas formas de iniciar um tratamento e muitas formas de aparelho. Não importa a forma que se inicie, mas importa sim que ela seja individualizada para aquele problema daquele paciente. Então, sempre procurando um tratamento individualizado e não estandarizado. Então, nós podemos, para o mesmo paciente, começar a tratar embaixo, para o outro pode ser tratado em cima, um pode usar um aparelho removível, o outro tem que ser um aparelho fixo, mas desde que você procure a solução individualizada e nunca o mesmo tipo de tratamento para todos os seus pacientes. Quais os perigos de um tratamento ortodôntico incorreto? Se não houver uma individualização, com aplicação de força, respeitando a mordida do paciente, o tipo muscular do paciente, a idade do paciente, isso sim causa uma diminuição do osso e das raízes deste paciente, e isso é reversível. Sem falar em problemas da articulação também, que muitas vezes podem ser irreversíveis. Com que idade as crianças podem começar a usar aparelhos? A partir dos 6, 7 anos de idade, nós já temos os incisivos praticamente com as raízes formadas e o primeiro molar com a raiz formada. Então, para quem faz uma terapia ortodôntica de arco segmentado, já pode começar a atuar a partir dessa idade, porque não depende de todos os dentes estarem formados para que você coloque o aparelho. A partir dos 8 anos, as análises cefalométricas já são mais precisas e já tem um determinado número de dentes onde você pode montar o seu aparelho. O que não pode acontecer é esperar formar todos os dentes para aí você atuar. Porque um dos sucessos da ortodontia é justamente trabalhar com o crescimento. Quanto mais precoce você pegar a criança, você pode trabalhar o crescimento a seu favor. Então aquela criança que é mais bicuda, tem os dentes de cima para frente, fazendo um diagnóstico preciso, através do crescimento dela, você consegue equilibrar essas bases ósseas. Se ela chega no seu consultório com 12, 13 anos, essa chance já se perdeu. Como evitar um desenvolvimento errado da mordida? Um fator muito importante é dedo e chupeta. Então, no máximo até 3 anos de idade,
começar a remover esse hábito nocivo. Um outro fator é o fator respiratório. Nós vivemos numa cidade muito poluída, então o problema respiratório ele é um fator de extrema importância, porque quando o paciente adquire uma rinite, um problema nasal e não consegue respirar pelo nariz, a única defesa é respirar pela boca. Então, quando o paciente adquire esse hábito de respirar pela boca, o ar entra pela garganta, a língua tem que se abaixar e ele entra cheio de impurezas. Quando ele respira pelo nariz, ele é filtrado, pré-aquecido no seio maxilar e entra para o pulmão mais limpo. Portanto, quando ele respira pela boca, o ar que ele respira sempre bate no céu da boca, fazendo uma pressão negativa, fazendo com que o céu da boca fique estreito. Nós chamamos de palato ogival, em forma de ogiva de bala. E isso causa mordida cruzada. Então, o hábito da respiração bucal é péssimo para os dentes. Um outro problema sério também é a alimentação. Hoje em dia a gente tem o hábito de alimentar só de coisas de fast food, de coisas mais moles, mais rápidas, né? Enquanto que a alimentação mais dura, cenoura, maçã, um alimento um pouco mais duro, fortalece a musculatura e desenvolve mais os maxilares. Por quanto tempo o aparelho costuma ser utilizado? A gente é muito questionado nisso no consultório, de quanto tempo vai terminar. Isso é bem difícil para a gente acertar o tempo ou controlar essa ansiedade. O tempo do tratamento ortodôntico ele depende principalmente de 3 fatores. Primeiro, é a colaboração do paciente. O paciente, 70% do sucesso é colaboração. O paciente vir nas consultas certo, usar os dispositivos corretamente, não quebrar o aparelho. O segundo fator é o crescimento. Cada pessoa cresce em uma determinada proporção e tem um pico de crescimento diferente da outra. E o outro fator é o grau de severidade da maloclusão. Então, cada paciente tem uma maloclusão diferente, com um grau de severidade e um grau de dificuldade diferente. Tilidol Infantil apresenta Certo e Errado sobre a Febre. É necessário procurar um pediatra se a febre passar de 38 graus? Errado. A febre é a arma natural do organismo para combater invasões de vírus e bactérias. Se a criança tiver febre, indica que seu sistema imunológico está funcionando e lutando contra possíveis infecções. Crianças com febre dormem mais. Isso ajuda o organismo a se recuperar melhor. Se a febre persistir por mais de 48 horas, procure o pediatra. Tilidol Infantil, a terapia refrescante e segura para o alívio da febre. Um produto Teuto Pfizer. Você sofre com estresse, tem sentido dor de cabeça e na musculatura da face? Cuidado, pode ser bruxismo. Saiba mais agora sobre esse problema e como evitá-lo. O que é o bruxismo? Bruxismo é o apertamento dental ou o ranger dos dentes. É chamado de bruxismo. Então, consiste basicamente nesses hábitos, de ranger os dentes e apertar os dentes, em geral durante o sono, durante a noite. O bruxismo é uma DTM? O bruxismo é uma DTM, é uma alteração que compreende as disfunções temporomandibulares. Dentre essas disfunções temporomandibulares está o bruxismo e também os hábitos parafuncionais, né, que pode ser considerado como o hábito de roer unha, aprender caneta, objetos entre os dentes, atender o telefone apoiando pelo ombro, isso muda toda a postura, dormir com o apoio das mãos, então isso é parafunção, é fora da função. Interferências da mordida, que você fica buscando a mordida, morder bochecha, morder lábio, então tudo isso é parafunção. E isso leva a alteração, uma sobrecarga nessa musculatura e que pode comprometer inclusive o disco articular e a articulação, os ligamentos articulares, levando a uma disfunção muscular ou articular. Por que o bruxismo acontece? O bruxismo é também uma patologia multifatorial, por alterações emocionais, psicossociais, hábitos e os distúrbios do sono. Então, são várias coisas que podem levar ao bruxismo. Dentre os fatores emocionais, estresse do dia a dia, do trabalho, do trânsito, tudo isso leva a estresse emocional e ao apertamento, contratura da musculatura. O bruxismo ele tem diversas etiologias. Uma delas pode ser o fator estresse, o fator emocional. Contatos prematuros. O que seriam os contatos prematuros? Seriam toques de dente que estão na posição inadequada, onde você toca primeiro aquele dente e aí na busca de um movimento, na busca de uma posição adequada, uma posição de maior conforto,
onde você tem o maior número de toques, você começa a ranger esses dentes até que você encontre essa nova posição. Quais são os sintomas do bruxismo? Em geral, você amanhece com desconforto na face, na musculatura facial e a sensação nos dentes de que os dentes estão com mobilidade ou sensíveis, apertados. Esse é o primeiro sintoma que a gente tem. O segundo é a análise dos dentes. Quando você tem bruxismo, no rangimento dos dentes, você vai perdendo a ponta dos dentes por desgastar. Durante o sono, quando você bruxa, você faz diversos movimentos que às vezes voluntariamente você não consegue reproduzir aquele mesmo movimento. O bruxismo pode quebrar algum dente? Pode quebrar. Tanto dente quanto restaurações. Dente natural quebra com bruxismo. E com o tempo ele vai sofrendo trincas, ele vai sofrendo comprometimento da estrutura, ele vai sofrendo pequenos desgastes e principalmente os incisivos inferiores e superiores vão afinando, vai gastando o esmalte, vai sofrendo desgaste nesse esmalte e fica uma aresta fina na parte vestibular, na parte externa do dente. E eventualmente quando ele mastiga alguma coisa ele lasca e quebra um pedaço do dente. Às vezes até durante a noite, ele amanhece com o dente quebrado. Quais dentes são mais afetados pelo bruxismo? Mas os caninos e os dentes da frente, ou os dentes que têm interferência, os dentes que têm o contato onde a pessoa busca aquele ponto interferente, ou seja, quando é um molar posterior, ele fica buscando aquele contato para tentar gastar aquele contato para voltar um contato normal. Então sofre desgaste lá na região posterior, mas o mais comum é da região de canino para os anteriores, porque são os dentes guias dos movimentos. Sempre que você movimenta a mandíbula para frente, faz uma protrusão mandibular, quem te dá o guia são os dentes anteriores. Você pode fazer o autoexame, pegar a tua mandíbula, encostar a mandíbula na maxila e projetar para frente. Quem dá a guia desse movimento corretamente são os dentes anteriores. Quando você traz a sua mandíbula para a direita, você tem o que a gente chama de função canina ou função de grupo. Função canina é quando você traz a mandíbula para a direita, quem guia o movimento é o canino da direita. Quando você leva a mandíbula para a esquerda, quem guia o movimento é o canino da esquerda. Mas tem alguns pacientes que têm função em grupo, toca o canino, toca os pré-molares e os molares muitas vezes. O mais comum é a guia canina. Então, e é por isso que na dinâmica do bruxismo quem gasta são esses dentes, quem sofre desgaste são esses dentes. Como é o tratamento do bruxismo? O tratamento do bruxismo é um tratamento multidisciplinar, porque não adianta, muitos desses pacientes têm um fator psicológico envolvido. Então eles não respondem somente ao tratamento com os aparelhos ou placas intraorais, placas miorrelaxantes. Você tem que utilizar, em alguns casos, medicação, como ansiolíticos, bebidas ansiolíticos e outros tipos de medicações, para conseguir controlar isso. Associar tratamentos como a ortodontia e demais tratamentos necessários para aquele caso. Bruxismo tem cura ou precisa de controle? A cura depende na realidade do controle. Um paciente que é bem controlado, ele é praticamente curado do bruxismo. Ou seja, ele tem o bruxismo, desencadeou o bruxismo, tratou-se esse bruxismo com os dispositivos intraorais, que são as placas oclusais, fez-se um controle da parte psicofisiológica. Esse paciente que se controla, cria o hábito de posicionar a língua no palato, no céu da boca, de ter um espaço entre mandíbula e maxila, esse paciente pode deixar de usar a placa e não precisar mais usar a placa. Então ele tem cura. Mas, eventualmente, essa coisa é cíclica. Com o tempo ele deixa de fazer exercício, já não dói mais espontaneamente, naturalmente, dói de vez em quando, ele vai deixando, aí ele tem a recidiva do problema. Então ele tem que ser retomado, então ele tem que estar em frequente controle. Mas o paciente que executa as tarefas direitinho e tratou, se foi indicado ortodontia, fez ortodontia. Se foi indicado terapia, fez a terapia. Se foi indicado medicamento, ele usou medicamento. A tendência é que ele não tenha mais, ou seja, pode ter a cura. E o nosso quadro de beleza de hoje não poderia ser outro, clareamento dos dentes. Você vai saber agora como conquistar um sorriso novinho em folha com os tratamentos mais modernos para clarear os dentes. Quais são as formas mais comuns de clareamento dental? Tem o clareamento caseiro e o clareamento em consultório, que pode ou não ser realizado com ativação de laser. Como são os clareamentos caseiros? Clareamentos caseiros, o paciente vai ao consultório, é realizada uma moldagem, uma limpeza prévia já deveria ser ocorrida e uma moldagem dos seus dentes. E com isso é confeccionada uma plaquinha onde esse paciente vai levar uma bisnaguinha onde vai aplicar o gel dentro dessa plaquinha e ele vai inserir a plaquinha
sobre os dentes antes de dormir, ou pelo menos ficar de 3 a 4 horas com essa plaquinha, para esse gel ter o tempo suficiente para ativar na boca. Qual a duração deste tratamento caseiro? No mínimo 2 semanas, o paciente dorme com essas moldeiras. Fica 2 semanas aplicando o gel diariamente, tomando os cuidados com alimentação e bebida sem corantes para que consiga atingir o objetivo. O clareamento dental tem efeitos colaterais? Tanto o caseiro quanto em consultório, o paciente pode apresentar um pouco de sensibilidade. Isso varia um pouquinho de paciente para paciente e também o profissional tem que avaliar para saber indicar ou contraindicar o clareamento para alguns pacientes ou indicar um clareamento, por exemplo, em consultório, que a gente consegue controlar mais essas áreas, proteger na hora da aplicação do gel para diminuir essa sensibilidade. Quais são os clareamentos aplicados em consultório? Os clareadores ativados por laser e estimulados e os com gel que ficam com uma porcentagem mais alta do que os caseiros. Só que precisa ser supervisionado pelo profissional para não deixar ingerir a saliva e controlar, acompanhar, para que esse paciente não venha ter um grau de sensibilidade muito elevado. Qual a duração do tratamento em consultório? De 2 a 3 sessões. De clareamento em consultório, a gente vai poder trabalhar mais com a expectativa do paciente e obter um resultado mais rápido, né? Então, na primeira aplicação, ele já sai bastante satisfeito, que ele já consegue observar a evolução do clareamento. Então, a gente faz a tomada de cor antes da consulta e no final da consulta a gente faz, mas não é ainda o clareamento real, porque esse dente acabou ficando desidratado, porque ficou com a boca aberta há muito tempo, vai diminuir um pouquinho o grau desse clareamento. Mas ele já sai bastante satisfeito porque realmente muda bastante. Já com o clareamento caseiro é mais gradativo, né? Então precisam vários dias para começar a atingir o objetivo final. Quanto tempo dura o clareamento? Se logo em seguida ele voltar a ingerir pigmentos e tudo mais, a gente não tiver uma boa higienização, a gente pode dizer que em um período de 6 meses esse dente já está pigmentado novamente, mas não dá para prever quanto. Uns 2 anos, uns mais, uns menos. Quais alimentos ou bebidas escurecem os dentes? Vinho tinto, molho de tomate, refrigerantes à base de cola, chocolate e o cigarro, que esse não precisa nem ser citado, todo mundo já sabe. Hoje em dia, no mercado mundial, já existem batons com várias finalidades. E a mais importante delas são os batons com proteção solar, que nos ajuda a prevenir contra o câncer labial, que já é uma estatística crescente nos casos diagnosticados. Podemos encontrar com filtro 15, 20, 30 e até 50. Também encontramos os batons com ácido retinóico, para deixar os lábios mais jovens e hidratados, para que estejam sempre saudáveis. Vou mostrar para vocês alguns desses batons. Para Ana Lúcia, nós vamos usar o batom da Revlon 610. É uma cor lindíssima e ele tem um leve brilhozinho, mas fica muito bom. E ele também contém filtro solar. Pronto, ela está de lábios protegidos e pode sair tranquilamente. Gostou? Você já sabe. Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente por e-mail ou pelo Facebook. Na semana que vem, vamos falar sobre hábitos naturais e cultivo de saúde. Você não pode perder. Um beijo grande e uma ótima semana. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família.